Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 36 sobre conjuntos numéricos. Nossa aula hoje, ela vai tratar um pouquinho da história dos conjuntos numéricos, como que eles surgiram. Então vocês provavelmente vão perceber algumas relações com a história do Egito, que teu professor de história já comentou, a história dos macedônios e etc., dos gregos, e por aí vai. Bom, isso é bom para vocês perceberem também que todas as disciplinas que vocês estudam, elas têm uma correlação. Você não estuda elas não são separadas umas das outras. Ainda que a gente separe por disciplinas, elas estão sempre interligadas de alguma maneira. Então, você vai estudar uma coisa em matemática que tem relação com história hoje. Às vezes, você estuda um texto de português de acordo com geografia e tal, e essas coisas. Mas, enfim, vamos ao que importa. Bom, vocês já devem saber que os conjuntos numéricos, eles surgiram há muito tempo atrás, só que não foi definido ainda conjuntos numéricos. O que acontece? Houve um período na história do homem que ele parou de ficar indo de um lugar para o outro e ele começou a se situar num lugar. Ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, de se fixar no lugar e desfrutar daquele lugar. Só que quando isso aconteceu, surgiram algumas necessidades. Ele desenvolveu a agricultura. Para desenvolver a agricultura, ele tinha que medir um terreno, uma área, para cuidar de animais, um rebanho. Ele tinha que saber contar a quantidade de animais. E foi nessa época que surgiram os números naturais. Quem são os números naturais mesmo? São aqueles que a gente usa para contagem de itens, de elementos, contagem de coisas inteiras. Por exemplo, 20 cabritinhos lá, 2 vacas. Para medir um terreno também. Eles mediam o terreno 50 metros por 100 metros. Na época não era metros ainda, tá? Qualquer coisa, pergunta para o professor de história qual era a unidade da época. Mas, enfim, devido a essa necessidade dele contar os elementos, contar os animais, surgiram os números naturais. Ainda não com esse nome. Nessa época, tivemos o início dos números naturais de 0, 1, 2, 3, infinitamente, para contar elementos. Além disso, quando surgiu a agricultura, para eles calcularem áreas, para eles medirem o terreno, eles tiveram que desenvolver também os números decimais. Então, os naturais e os racionais, quase os racionais todos, surgiram mais ou menos na mesma época. Só que aqui nós tínhamos apenas os decimais positivos e não tínhamos dízimas periódicas ainda. Bom, o tempo foi passando e tiveram a necessidade de outros cálculos. Cada vez que o ser humano foi se desenvolvendo, adquirindo novas tecnologias, novos conhecimentos, foi necessário o surgimento de outros tipos de números. Mais para frente, foi necessário eles conhecerem os números negativos. Por quê? Porque eles faziam transações entre si, negociavam. Quando surgiu o comércio, eu vou comprar tanto de você, eu troco 2 vacas por 40 ovelhas, sei. Mas aí eu vou sair perdendo. Então, vai sair perdendo quanto? Daí surgiu o conceito de números negativos. Ainda não negativo, mas no conceito de débito. Tem um valor positivo, um valor que eu tenho e um valor que eu devo. O sinal de negativo ainda não existia. Bom, acredita-se que os números racionais, na representação fracionária, estou aqui embaixo,
tenha surgido alguns séculos antes de Cristo. Na antiga civilização egípcia, eles já usavam frações com notação um pouquinho diferente das que a gente usa atualmente, ok? Vocês já devem ter aprendido alguns anos atrás também, acredito. Bom, os negativos provavelmente surgiram há muitos séculos entre os mercadores antigos, situações de troca de mercadoria com noções de débito e crédito. Nisso aí o conhecimento numérico foi se acumulando e quanto mais conhecimento foi surgindo a necessidade de estudar mais números, criar teorias sobre eles. Na matemática nós temos uma área específica para o estudo de números, que é a teoria dos números, que a gente observa relações entre os números, propriedades e algumas generalizações. Bom, definidas algumas operações numéricas, adição, multiplicação, potenciação, foi verificado que para cada uma delas existe uma operação inversa. Vocês aprenderam algumas aulas atrás, ok? Nós retomamos algumas aulas atrás. Bom, a subtração é a operação inversa da adição, certo? 15 menos 7 igual a 8. Por quê? Se eu fizer 8 mais 7, eu estou fazendo processo contrário. Eu chego no valor que eu tinha primeiro, certo? No caso da divisão, nós temos dois casos. A divisão exata e a divisão não exata. Na divisão exata, nós podemos fazer 45 dividido por 9 igual a 5. É o inverso da multiplicação, por quê? 5 vezes 9 igual a 45. Ó. Fiz a volta. Quando a divisão não é exata, a gente tem que incluir um pequeno diferencial aqui, que é o nosso resto. Fica como? Quociente vezes divisor mais resto é igual ao dividendo. Bom, não coloquei um exemplo aqui. E depois surgiu a radiciação como inversa da potenciação. Então, pessoal, até o momento, vocês estudaram os números naturais, os números inteiros, positivo, negativo, os racionais, na forma decimal. Isso inclui os decimais finitos, aquele que tem um fim, e as dízimas periódicas, aquele que fica repetindo uma mesma, aquelas casas decimais infinitamente. E também viram os números racionais na forma fracionária. Ok. Será que nós já englobamos todos os números possíveis? Já temos todas as operações inversas possíveis, válidas? Bom, será? Não necessariamente. A gente vai chegar lá. Na subtração, a impossibilidade ocorre quando o minuendo é menor que o subtraindo. Então, como é que foram surgindo os novos conjuntos numéricos? Se você faz 7 mais 10, 17. Mas você vai fazer o contrário. 17. Está aqui o exemplo, nesse caso. Se eu fizesse 5 menos 7, eu não teria um resultado inteiro positivo. Ainda que eu tenha os dois valores aqui naturais, meu resultado seria negativo. Daí, dessa necessidade, surgiu os inteiros, incluindo os negativos. O que nós temos? O conjunto dos inteiros relativos, ele é maior que os naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido, está dentro dos inteiros, ou seja, todo natural é inteiro, ok? Mas observem que existe um pedaço dos inteiros que não está dentro dos naturais. Isso significa o quê? Nem todo inteiro é natural, ok? Lembrem-se disso.
Vamos avançar aqui. A divisão também não era exata. Às vezes, quando você tinha o 2 dividido por 4 aqui, você chegava num número não inteiro, menor. Daí surgiram os números racionais. Foi assim que surgiram. E observem que os inteiros estão contidos, estão dentro dos racionais. Certo? Portanto, todos os inteiros são racionais, mas nem todo racional é inteiro. Mesmo com essa ampliação dos conjuntos naturais, se observa que cada vez a gente aumenta mais o conjunto numérico. Ainda assim, a gente tem alguns problemas. Um deles é a impossibilidade da divisão por zero. É uma indeterminação. Só a gente trata em alguma outra aula qualquer dia. Só que também tivemos outros problemas. Mesmo com a radiciação, a gente ainda se depara com esses problemas. Raiz de 2. Você pode pegar a calculadora mais potente que você tiver, com maior quantidade de casas decimais. Você não vai achar casas decimais se repetindo. Ou seja, o resultado de raiz de 2 não é um número racional, não é uma dízima periódica. Outro problema que nós temos, raiz de menos 4. Coloquei aqui, ó. Raiz de 4 é 2, que 2 vezes 2 é 4. Raiz de menos 4. Eu posso falar que é menos 2? Não posso, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então é diferente, tá? Diferente. Bom, prosseguindo, nós temos esses problemas aqui. Ou seja, o conjunto dos números racionais ainda não é suficiente para englobar todos os números que nós conhecemos. Fica a critério de vocês pensarem, pesquisarem qual seria o próximo conjunto numérico. Vocês vão aprender alguns anos mais para frente. Nós temos também os limites da calculadora. A gente viu agora há pouco que alguns números racionais podem ser uma dízima periódica, vai repetir casas decimais, outros não vão repetir nunca. Como que eu posso saber? A calculadora, ela existe uma quantidade limitada de números de algarismo que cabe no visor. Olha o caso 2,7. A calculadora de um computador, ela consegue calcular isso aqui, ó. Dá para observar que está repetindo 1, 2, 3, 4. Essas 6 casas decimais. Ó, ela está sempre repetindo, ok. Mas há alguns casos que a calculadora arredonda. Como que eu vou saber? Ó, olha o último algarismo. Eu sei que isso aqui repete, era para ser 2,8, mudou para 2,9. Ou seja, baseado nisso, na calculadora é possível saber se ele é periódico ou não? Pela calculadora não. Como que eu faço então? Eu vou utilizar a divisão euclidiana. Por quê? Ó, 20 dividido por 2 dividido por 7, 0, tananã. Na hora que eu chego no 6 aqui de novo, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar 0, vai ser 60. Eu volto para cá, 60. Dividido por 2 vai ser 8, ok? Que vai dar o mesmo resto 4, que eu vou colocar 0, depois vou fazer a divisão de novo, vai sobrar 5, acrescenta 0, ou seja, esses restos aqui vão sempre se repetir, não importa quantas vezes, até onde eu vá, esses restos vão continuar se repetindo. Portanto, se eu identifico um ponto onde, aqui pela divisão euclidiana, ele começa a repetir, eu já sei
que essa divisão é uma dízima periódica. Sei que vai continuar repetindo, e enfim. E se não repetir? Bom, se não repetir, é um caso para aulas futuras, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. É mais para vocês entenderem a origem dos números que nós conhecemos hoje, a origem mesmo, porque os algarismos que nós usamos é outra história, tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.